Bora lá, galerinha, o estranho jogo de terror sobre reportagens do canal do Lavanda, gente. Primeiro vídeo dele que eu vou estar trazendo aqui, um canal aí que há um tempo já eu só vi esse vídeo pra assistir, acho que faz 2 meses que ele postou esse vídeo, já tava salvo aí, tinham recomendado também pra mim ver ele, e até agora eu não tinha tido a oportunidade de gravar ainda, e chegou o dia, sempre chega, gente, sempre chega o dia. Coloque as recomendações aí, mano, que sempre, em algum momento, a hora chega, cara. E hoje chegou o dia de a gente ver esse vídeo. 50 minutinhos de uma história aí, provavelmente, de jogo de terror, né? Óbvio, tá no título. Sobre reportagens. Curioso, né? Interessante. Vamos ver, gente. Vamos ver que eu tô, tô animado pra esse vídeo. Se puder, deixar no like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixe o like, se inscreva. E, se possível, considere se tornar membro, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, então. Ver esse vídeo. Acho que vai ser bem legal. Ah, Estranho jogo de terror sobre reportagens. Bora lá, sem muitas delongas, tô curioso. Bora. Se tem um subgênero de filmes de terror que eu gosto bastante, que sempre me cativa e chama muito a minha atenção, são os filmes Cara, found esse é REC, tá aqui embaixo. Esse filme, eu nunca assisti, mano. Eu nunca assisti esse filme de 2007. Dizem que é muito bom. Tem que ver um dia, velho. footage, que são basicamente filmagens encontradas, vestígios de eventos assustadores que foram gravados através de câmeras, com um grupo de pessoas que não tiveram tanta sorte assim de Caraca, um sobreviver, gigante. sobrando apenas as suas filmagens para contar a história. Esse tipo de filme consegue ser tão imersivo que em 1999, a Bruxa de Bruxa de Blair Blair. baseou toda a sua campanha de marketing nisso. Um filme que conta a história de três O Bruxa de Blair, ele falava que era real até, né, na campanha de marketing. jovens cineastas que desapareceram na floresta de Maryland no intuito de gravar um documentário e presenciar o que não deveriam. Os atores sumiram por um tempo e deu-se a entender que aquilo Irado, né? realmente Muito louco. aconteceu. Não foi definitivamente o primeiro filme a fazer isso. Alguns dizem que Macpherson Tapes, também chamado de UFO Abduction, tinha feito isso antes, em 1989, Ok. retratando um suposto caso de contato extraterrestre. Os anos passam e cada vez mais esse subgênero foi expandindo seus limites. Como são filmes muito baratos, tem uma certa necessidade de serem mais criativos, trazendo novos mistérios e novas formas de se contar uma história. E olha, eu gosto bastante. Porque é importante, isso é importante que ele citou, né, mano? Porque é um gênero que você consegue fazer de forma muito simples e tal, mas tem que se tomar muito cuidado para não ficar um negócio tão, assim, que você olha e fala, ok, isso aqui tá parecendo um filme amador, tá ligado? Tem que ser uma parada que consiga te imergir na história de fato, né, mano? Eu já assisti a Bruxa de Blair, e é um filme muito bom, muito legal mesmo. E, cara, que campanha de marketing tirada, uma das melhores da história aí, né, cara? Muito, muito maneira, muito bem feita. De videogames e sempre quis ter uma experiência genuína de terror de found footage através dessa mídia. Exemplos são que não faltam. Quando Slender fez sucesso no YouTube por volta de 2012, antes da criatura esguia te pegar, a câmera ficava com mau contato e sem sinal, como se fosse uma interferência. Nós somos os espectadores daquele ocorrido macabro. Depois disso, boa parte dos jogos de terror tentaram surfar em algo desse tipo, e posso dizer que alguns também conseguiram bons resultados, como foi os jogos da Puppet Combo. Mas e se eu falar pra vocês que Eventualmente irei jogar. em 2004 teve um jogo que tentou fazer isso e talvez, se eu falar pra vocês que em 2004 teve um jogo que tentou fazer isso e talvez seja uma das mais genuínas experiências de found footage que você pode ter com um videogame, meu nome é Lavanda e esse vídeo é sobre Michigan Report from Hell. Caraca, que nome, ok. Vambora, legal. Tô animado. Vamos ser Da hora, da sinceros, hora. o PlayStation 2 tem um dos melhores títulos de jogos de terror da Ah. história, mas o que sempre me chamou a atenção nele também foi como ele tinha títulos pra tudo quanto é gosto, e também uma certa vontade de experimentar. Se hoje as empresas têm medo de fazer algo que foge um pouco dos padrões, nessa época isso era até meio que incentivado, mas o jogo que eu vou falar Os caras queriam inovar sempre, né, pra trazer algo diferente, né, cara? hoje, Michigan perdeu, Report né? from Hell ou Michigan Reportagem do Inferno, sendo lançado em Eu acho que isso daí que a gente consegue hoje, esse tipo de assim, vocês sabem, de
diversidade e tudo mais no jogo, nas ideias de jogos e tudo mais, hoje em dia são só nos indies, né, cara? Porque, querendo ou não, hoje os grandes jogos AAA aí são tudo muito parecidos uns com os outros ou poucos criativos, né, normalmente. Em 2004, e é definitivamente estranho, bizarro e bem peculiar. E eu falo isso na melhor das intenções, viu? Vocês que já acompanham o canal sabem como eu tenho uma queda por jogos de terror um pouquinho fora do convencional, e não é diferente aqui. Michigan Report from Hell é um jogo onde você literalmente é o cameraman, cobrindo uma reportagem com mais duas Me pessoas. recomendaram muito aquele vídeo ali que apareceu ali em cima também. Tem um desastre que tá rolando em Chicago, mais precisamente em volta do lago Michigan, que é gigantesco. Esse jogo foi feito por uma empresa que, pra quem é um pouquinho mais hipster com videogame conhece, a Grasshopper Manufacturing, conhecida também como a empresa que o Suda Goichi, mais conhecido como Suda51, faz parte. E você com toda certeza já jogou algum jogo desse cara, como No More Heroes ou Lollipop Chainsaw. Ele também fez esse eu conheço. Um dos meus jogos favoritos da vida, Killer 7. Eu nunca joguei não, minha defesa, nunca joguei, mas eu acho que todo mundo conhece aquele jogo, né? Tá, o Suda51 meio que fez parte muito né? pouco do desenvolvimento desse jogo. O planejamento inicial foi dele, mas a direção do jogo ficou a cargo de um mano chamado Akira Ueda. É um cara bem e versátil. É uma escolha até que bem estranha, tendo em vista que ele havia trabalhado mais com JRPGs do que com um jogo de terror propriamente dito. Mas anos depois, ele fez Contact de Nintendo DS, que é um jogo até que bem legal. Vocês deveriam jogar. E é clara a inspiração no livro do Stephen King, O Nevoeiro. E uma das coisas mais engraçadas é que o Suda51 não estava ligado que o jogo ia sair pro ocidente. Mesmo não sendo lançado nos Estados Unidos, foi lançado na Europa. E parece que eles não estavam muito afim de fazer isso, pelo que parece. Nessa parte eu tô enrolando um pouco pra dizer que basicamente esse jogo é esquisito, mas de certa forma fascinante. Ao decorrer da análise vocês vão entender o porquê. É um jogo cheio de boas ideias que nem sempre são executadas da melhor forma possível, cara, mas em nenhum momento chega a ser um jogo chato. Olha, total, caramba, olha só esse tela de fundo, total nevoeiro, né, mano? Quem assistiu o filme aí. Um dos jogos mais divertidos de terror que eu já joguei, meus amigos, tá na hora da gente cobrir o maior furo jornalístico das nossas vidas. Mas eu percebi uma coisa, cara. Eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam, algo que tudo indica ali pelas imagens de fundo, ele vai explicar isso, óbvio. Parece que você controla o cameraman e tem uma repórter, não é você que tá gravando, não é que é o Outlast, por exemplo, que é o cara mesmo que é o repórter e ele mesmo grava, sabe? Aqui tem você é o cameraman, aparentemente. Começa nos jogando no meio de uma reportagem para ensinar a gente os principais comandos que vão ser usados. Uma espécie de tutorial até que bem simples. Os controles são o que você esperaria de qualquer jogo em primeira pessoa, com o detalhe que você sempre tá filmando com uma câmera nos ombros. E como você tá com a câmera nos ombros, você não pode interagir com as coisas. Na verdade, o que você faz é apontar para os seus companheiros de equipe interagirem com aquilo. E com isso eu apresento a vocês o melhor personagem de todo o jogo, Briscoe, ou melhor, o cara do som. The name's Briscoe. Briscoe, sou o cara do som, prazer em conhecer. Por bem ou por mal, ele tem um carisma magnético, ele é meio bobo, sempre faz piadas que são tão sem graça que dão a volta e ficam engraçadas, mas ele também de certa forma é o coração da equipe de todo o jogo. E ele é apaixonado pela Pamela, que é outra personagem que vai acompanhar a gente, que é a repórter. That's Pamela. Essa é a Pamela. You've seen her before, você já viu ela haven't you? antes, não é? She's Zaka TV's Não, ela é repórter da estrela da reporter, Zaka after TV. all. Don't go getting any Mas eu funny tenho ideias ideas engraçadas about sobre her, ela, you você hear me? ouviu? Depois disso, a gente aprende as outras mecânicas base, como focar em determinado personagem, os pontos de scoop, que são furos jornalísticos, que é representado por essa barrinha aqui, em cima, pelo S, e a outra parte da barrinha é justamente a E, significa pontos eróticos. Que o isso? jogo meio que tem isso, de você, sei lá, achar uma revista por filmar ela, e isso influencia em outra média de pontos, que mais tarde eu vou explicar. Mas saibam que não precisam de quase nada dessa barrinha. Cara, que doideira. Ok, né? Nos objetivos. E isso em nenhum momento ofusca o que realmente importa no jogo, que são os furos jornalísticos. A gente aprende também um empurrão para caso de emergência, caso nós precisamos dar um bandão em alguém, nesse caso o Briscoe. Uou! Hey, you idiot! Depois de derrubar o Briscoe, a Pamela vem até a gente, que apresenta outra mecânica do jogo, que são as decisões de execução
executar uma ação moral, é uma tentativa do jogo falar pra gente que as nossas escolhas importam. No caso, impedir que ela tropece uma ripa de madeira que tá lá no chão e caia e se machuque. Mas assim, meio que o jogo quer incentivar a gente a deixar esses furos acontecerem, pra gente não interferir, mesmo que machuque os personagens. Caraca. Mas se não tivesse me avisado sobre aquela placa, você pode ter conseguido um pequeno furo em cima de mim. Depois de todas as... Cara, que interessante. Que engraçado. É tipo como se eu estivesse de fato gravando um programa de TV, né? Que tipo assim, se a repórter tropeçar e cair, e é óbvio que aquilo ali vai chamar a atenção, né, cara? Então você sendo cameraman, meio que talvez, tipo assim, não tô dizendo que todos os cameramans do mundo, aliás, se tiver algum cameraman aí da TV, da Globo, aí da Record, que estiver assistindo aí o vídeo, não se ofenda com isso, mas tipo assim, pro cameraman talvez seja melhor deixar a repórter cair pra fazer uma reportagem que vai chamar muita atenção do que de fato avisar ela que vai ter uma madeira ali na frente, né? Engraçado isso. Legal o jogo ter essa mecânica, achei interessante pra caramba. Essas mecânicas serem explicadas, agora a gente pode ir pra história real do jogo. Corta pra uma cutscene que no meio de um nevoeiro, Pamela Vídeo longo, esqueci de trazer uma aguinha aqui. Que pena. Encontra uma mulher chorando, toda machucada, ensanguentada, histérica e falando coisas sem sentidos, até ela ser devorada por um monstro. Já é através do nevoeiro. Uou! Que isso? What are you doing? Get away from there! Toda a equipe corre, mas Pamela se cansa e rola justamente isso daqui. Vou pegar ela, o que tá acontecendo? Que era aquela coisa. Calm down, Pamela. Você calma, Pamela. Calm down? Você acalmar? How do you expect me to Você calm espera que a minha down? calme. It's gonna be alright. Vai ficar tudo bem. Useless idiot. Idiota I've had inútil, it já estou working com with trabalhar com losers like coisas you como two. vocês Behind you. I'm joining up with Puxa some essa other mina daí team. logo, What? cara. Que é isso? Keep quiet Behind Nossa, credo, que bicho There's feio. and stop thinking you can Esse negócio order me vai dar around. Huh? Uou! Depois disso a gente acorda em um hotel, toma Minha nossa, mas... Bom, acho que ela não morreu ali, porque a gente viu imagens dela durante o jogo, né? Mas, nossa, os bichos são bem feios, né? Parece... Mas vou dizer um pouco, isso aqui parecia até uma espécie de planta carnívora, por assim dizer, né? Curioso. Mas... Bem o nevoeiro mesmo. Curti, mano. Tô achando da hora. Tomamos conta do nosso personagem novamente e seguimos o rastro de sangue até encontrar a nova repórter, que foi mandada pra substituir a Não Pamela. acredito, E seu meu nome Deus! É Ben Anderson. Find anybody Caraca, tá, agora tá explicado. Que doideira. in that room? Engraçado. Não, é Nobody legal, in the- ninguém, em vez de chamar a polícia, em vez de chamar o exército, tá ligado? Porque tem uma invasão alienígena ali, os caras chamam, mandam outra repórter, né? Isso que é jornalismo, cara. Caraca, isso que é amor à this profissão. room either. What a bloody Ele já conseguiu um furo de reportagem, né? Já gravou o bicho em primeira mão, né, mess, cara? huh? O telefone toca e nós corremos para atender e é uma chamada bem peculiar. Hello? Alô? Ah, é a mina. Você pode me ouvir? A Pamela. Aquela pessoa desesperada chama pela sua mãe e diz não, que não, está não. no prédio do centro, exatamente no deck de observação. Is there anybody Tem else mais alguém there aí com with você? you? Eu não sei, mas algo está vindo. Eu, hein? Anne tem uma brilhante ideia da gente ir lá resgatar aquela pessoa, mas antes a gente precisa encontrar o Briscoe. Mas uma coisa que vocês precisam saber... Dá pra que gravar a sem o cara do Anne som. É muito aquele tipo de jornalista que quer muito um furo jornalístico, mesmo que aquilo dependa da vida de outra pessoa. No caminho a gente encontra um corpo morto no banheiro e rastros de sangue por todo o prédio, nas paredes, no chão, por toda parte. Vai dar uma trabalheira limpar isso, nossa. Aí a gente chega no andar de baixo e escutamos um piano sendo tocado de forma desastrosa. Anne começa a correr desesperada e acompanhamos ela. Tudo isso para quando a gente chega lá, ver que era justamente o Briscoe. Ainda muito triste Caraca. pela morte da Pamela. You're supposed O to cara be tá na working. bad mesmo. Você deveria estar trabalhando. Minha filha, olha a sua volta. Tem uma invasão alienígena aqui, tem criaturas de nevoeiro. Você tem que trabalhar o cacete, né, cara? Tá louco? I can't Não play consigo this tocar essa song. música. O cara tá na bad mesmo. No, no. Cara, tá... I just let Pamela Deixa aí pra... die. Uma
Uma coisa que eu não cheguei a comentar, mas esse jogo é muito conhecido pela sua péssima dublagem. Mesmo Não, mas eu tenho eu já vou falar algo que talvez seja até um contraponto pra isso, porque eu tô achando que não é necessariamente isso. Eu tô achando que o jogo propositalmente tem um tom um pouquinho mais cômico, assim, no jeito de falar dos caras, de não levar tão a sério a situação à volta, sabe? Uma parada meio filme de terror mesmo, que aqueles personagens estão ali, vão investigar lá, sabe? Tipo assim, cometerem atos e falar de jeitos que as pessoas não agiriam normalmente na vida real, sabe? Eu acho que pode ser algo proposital, o mano. dublador do Briscoe sendo um cara muito conhecido. Greg Irwin, ele é bastante conhecido no Japão, nasceu e cresceu lá e já recebeu vários prêmios. Ele é narrador de Street Fighter 03. No meio por dublar videogames, eu genuinamente adoro a forma que ele fala, sério mesmo. Pamela was a fine Ótimo repórter and a corajoso. brave one. I was crazy about Eu era Pamela. louco Depois por da Anne fã. tentar colocar a cabeça do Briscoe no proposital. lugar, nós precisamos dar uma volta para conseguir um pouco de água para ele, já que parece que ele tá um pouquinho bêbado. Vamos em um mercadinho que fica lá no hotel e encontramos uma água para ele no chão. E no caminho salvamos a Anne de ser picada por uma aranha monstruosa, bizarra, dando um chutão nela. Levamos a água pro Briscoe. Podia ter feito furo, agora ela não queria tanto furo de roteiro. De roteiro, não. Por que eu falei furo de roteiro? Furo de reportagem. E ele se sente bem brincando. melhor. Não I'm a faça new isso. man. Não deixem as pessoas serem picadas por aranhas para gravar. Okay, Não back to estou dando covering the news. esse... Anne fala pra ele do Exemplo. sobrevivente que a gente precisa resgatar, mas do nada um monstro destrói a entrada do hotel e solta umas criaturas. Vocês se lembram que eu falei que a gente não interage com nada? Então, nós como jogadores não podemos atacar, mas a Anne pode. Então focamos onde ela que precisa loucura. atirar, já que ela tem uma pistola e ela atira. É uma mecânica meio chata, mas meio necessária, tendo em vista que é um jogo bem paradão em algumas coisas. Os três pegam uma van e vão em busca não da é mulher o- que fez o chamado. Não é a... Tipo assim, não é o centro do jogo. Tipo assim, o jogo não é sobre isso, né? Mas antes eu preciso comentar o que aconteceu. Isso daqui. Uou! Do nada deu um glitch, eu Bugou? caí no infinito e Ficou no vocês não limbo? sabem como isso vai me assombrar mais pra frente na minha jogatina, mas pelo menos o jogo tem uma mecânica de pular cutscenes e por sorte isso era uma. Resumindo, os três pararam em uma estrada e vem loucura. algo Ok. estranho chegando perto e é, oh meu Deus, é a Pamela. Por que eu tô falando assim, meu Deus? Ela tá cansada e eufórica e seria uma pena se algo acontecesse com ela. Vai se transformar? Idiot! What are you doing? A gente chega no prédio de onde É, veio o pedido de ajuda Acho que ela não tá bem, né, cara? Ela vomitou um pepino. e procurando por lá até encontrar uma chave que dá acesso a um quartinho com alguns armários, onde algo bizonho acontece. Uou! Que isso, cara? Esse grito. What was Bom. a dead body O que doing tava in fazendo there? aí? Depois disso, vamos sair para procurar fora daquelas salas e nos deparamos com algo também bastante perturbador: a figura da Pamela em formato de monstro. Nossa, que eu transformou nem já. preciso explicar o que Ah, ela que tá que é isso? parecendo, né? Né? Parece um monstro buceta. Ela ser atacada por um monstro. Meu Deus, cara. Cara, quem que teve essa ideia aqui? Ok, né? E Ok. toda aquela névoa fez ela virar essa criatura esquisita. O que aconteceu é que mesmo Uou! a gente Nossa, atirando mas que nela, loucura. ela não morreu. E eu preciso explicar outra coisa sobre o jogo. Outra coisa. Que depois disso corta pra outra missão com outra repórter totalmente diferente da Anne. E eu fui pesquisar se tinha como realmente salvar ela daquilo e, bem, tinha sim. Se a gente apertasse esse botãozinho do lado, o portão ia descer e esmagar a Pamela versão monstro. E depois disso, a gente foi pra outra missão totalmente diferente. Por isso que dá pra perceber que Olha, seria mas- outra rota, né? Bem, na verdade,
Mais ou menos. A gente ia pular basicamente toda a parte de salvar a pessoa do prédio lá. Então, eu achei que a melhor opção seria fazer a rota da Anne, porque pelo que parece, é a que cobre mais coisas e eu quero que esse vídeo fique completinho. A rota das outras tem algumas diferenças, mas não são tão interessantes quanto parecem. Sendo bem sincero, isso vai justificar também todos os meus save states. Vão por mim, só assim mesmo pra conseguir tancar esse jogo bugado. Poor Pamela. Ah, que doideira, cara. O jogo tem 10, não, já eram mais, sei lá quantas repórteres, tipo assim, caramba, aqui no canal de notícias maluco, né, cara? Ok, né? Ah, mas interessante, tipo assim, meio que as ações têm uma importância, se você não pode deixar a personagem... Ah, se você deixar ela morrer, você acaba perdendo parte do jogo, de certa forma, né? Ok. I can't believe this. Tadinho do Brisco, eu fico com dó dele de verdade, cara. I loved you. A gente chega lá no deck de Cê é observação louco, eu não e esperava que ele ia começamos uma morrer. reportagem porque não podemos esquecer que isso é um dos temas centrais do jogo. E foi aí que eu tive o meu primeiro susto de verdade em toda a minha jogatina. Uou. Que isso? Isso daqui. Do nada um cara meio fantasmagórico apareceu no prédio e assim, me assustou de verdade, Ai. porque foge bastante do que a gente tava vendo, Então, que né? eram só os monstros É um humano, né? Do nada. Que genéricos. loucura. E calma que esse não vai ser o único momento que vamos ver essa criatura aqui. Depois disso, vamos dar uma volta pelo resto do prédio, onde vemos alguns corpos e alguns destroços e escutamos aquela voz que pediu ajuda. There's somebody here. We came to rescue you. I can hear you. Where are you? Aquela pessoa fica assustada, mas Anne disse que trouxe uma arma. O que eu não sei se vai adiantar muita coisa. Para chegar até onde essa pessoa tá, nós vamos ter que dar uma volta e passar por uns andaimes junto com a Anne, onde ela quase morre, por sinal. Encontramos outros corpos e chegamos até a pessoa que pediu ajuda e vemos que não vai adiantar muita coisa a nossa ajuda, já que ela tá sendo devorada por um desses monstros. Make sure you get this on film. Certifício de filmar isso, caraca, que desgraçada, cara. Come on, before it eats us. Depois deles Caraca, que desgraçado essa repórter, né? Meu escaparem Deus dali do para céu. não serem os próximos a serem comidos, o Brisco meio que manda real, falando pra Anne que não tinha nada ali a ser filmado, mas pra Anne isso é um grande furo jornalístico. Não dá pra negar que é um grande furo jornalístico, né? Mas não é realmente nem um pouco eticamente correto, né? Ela acaba dando uma trégua e a gente volta, a gente acaba lidando com outro monstro pra gente Será conseguir. que as outras repórteres são assim ou cada uma tem uma personalidade diferente? Imagino que sim, né? Interessante isso, né? Que talvez o jogo tenha várias visões dependendo de qual repórter você... Se bem que não, né? Porque se você deixasse ela morrer, você pularia essa parte, né? Igual ele falou, é verdade. Ia usar um elevador. E depois disso, os três voltam pro escritório da Zaka TV. Que nome merda, puta que pariu. O lugar onde eles trabalham, que é uma rede de comunicação gigantesca. E essa parte aqui é um pouco estranha, porque não fica claro o que é pra fazer. Mas basicamente a gente precisa seguir a Anne, mesmo sabendo que ela vai trocar de roupa. Vai rolar uma cutscene onde, enquanto ela troca de roupa, a gente pode tem que gravar avisar ela? pra ela que tem um monstro ali só esperando pra atacar. Ou nós podemos esperar pra ver a bunda dela. Ai, Sim, meu pra ver a Deus. bunda dela de Que verdade. Mas se a gente isso? for até o final com isso, ela vai morrer. Então é melhor tirar a mão. É pra testar a tua taradice, basicamente, o jogo, né? Pra testar até quão longe você vai com esses teus desejos, por assim Do pau e dizer. botar Por na personagens não são poligonais, são personagens 3D. consciência. A Anne fica puta com a gente, espiando ela trocar de roupa e manda a gente dar uma volta pela empresa pra ela ter um pouco de privacidade. Nós podemos encontrar um lugar com antigos arquivos da companhia, onde conhecemos sobre um tal de Zaka Boy, que é o mascote da Zaka TV, e encontramos um anuário com a foto dos funcionários e rola um dos melhores momentos do Brisco. The Zaka O lugar da TV equipe da staff Zaka yearbook. TV. Olha essa foto Look at this sua. picture of you. You look Você weird. parece estranha. And this girl. E essa menina. Hey, Tem a foto da There's Pamela. Pamela in Não! she's so beautiful. Ela é tão linda. Pamela. 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 Ele não vai imitar isso, não. Damn it!
Encontramos com a Anne de novo e a passagem que a gente precisa passar está obstruída, então vamos por outro caminho, pelos escritórios que estão todos vazios, porque geral aqui já deu no pé. Encontramos uma sala de reuniões, o telefone toca e quem fala é um velho que fala todo enrolado e o jogo não deixa claro que ele tá falando por algum motivo, mas a Anne entende e lá vai a gente de novo ajudar alguém, sendo que nós não temos condições nenhuma de fazer isso. Mas eu quero saber uma coisa, mano. Será que no final vai ter algum tipo de interferência realmente? Tipo, o quanto você, essa barra de cima aqui, a utilidade dela, tipo, quanto mais você gravou aqui, vai desbloquear algo diferente e tal no final, algo assim? Vamos descobrir, né? Tô curioso. Se eu já tive perigo demais pra onde ação, muito obrigado. But he's an old man. Mas ele é um homem left all velho by que foi deixado himself. sozinho. Can't very well just Foi antes polícia abandon him now, abandoná-lo, can não we? é? Let the police or Se a polícia e rescue os servidores services de take resgate care não of é it. isso. Concordo, cara. Eu acho que não é muito bem o trabalho de vocês, né? Resgatarem as pessoas. O Brisco tem toda a razão, a Anne só quer uma boa história, e isso é suspeito até demais. Eu tenho certeza que ela tá cagando e andando pra esse velho. Well, Briscoe, Então, Brisco, are you coming? você vem? Tá querendo dar lição de moral no cara, né? Não, vamos lá salvar ele, porque temos que salvar, é um velhinho, né? Mas grava tudo, grava tudo. Damn it. Esse velho tá em um lar de idosos, chegando lá, a Anne inicia a reportagem, mas logo depois é cortada porque escutamos alguém pedir por socorro. Nós saímos correndo até lá, e chegando vemos uma mulher chamada Justine, desse jeito. Uou! Ela também trabalha na Zaca TV, mas foi atacada Que por alguém aconteceu? enquanto tava no escritório e acabou ficando inconsciente. E quando acordou, já tava assim. Briscoe tenta soltar ela, mas de nada adianta, porque para abrir os cadeados nós precisamos encontrar outras bolas de sinuca e colocar elas dentro desse triângulo aqui. Nossa, mas E para isso a caraca, mas cara, quem que foi que montou essa armadilha, né? Qual que é a lógica disso? Quem que foi que teve todo o tempo pra criar esse mecanismo aqui, né, cara? Ok, né, caramba. gente vai em busca das outras bolas perdidas. Porque é o que mais faz sentido, claro. Menor Encontramos sentido uma isso. na despensa, encontramos outra no segundo andar, com um cara morto e bem na boca dele uma das bolas. Caralho, isso soa muito estranho. A outra vai estar em uma banheira suja de sangue e quando tiramos a tampa do ralo, tem uma bola. Caralho, é muito estranho falar isso. Mas precisamos nos apressar que do nada o candelabro começou a se mexer e tá perigando cair. Encontramos um quarto todo bagunçado, parece ter rolado uma confusão ali, mas o segredo mesmo é que ligando uma lâmpadazinha, abre uma passagem secreta no armário que dá pra um quarto com várias marcas de mãos vermelhas que parecem sangue por toda a parede. E também encontramos uma figura Fantasma? fantasmagórica, mas pelo menos no chão encontramos a última bola. The four ball. Levamos as bolas. Caraca, mas esse lugar aqui tá terrível. Tem assombração, tem alienígena, tem... Pô, tem o D-Man ali, versão jogo de terror sobre reportagens, tem um cara aí que montou um mecanismo gigante movendo bolas de sinuca, né, cara? É uma loucura, né? Bolas lá na mesa de sinuca Dá pra dizer que liberdade de Justine, Não mas dá só pra um dizer realmente que não é uma grande reportagem, né, cara? puzzle que eu não entendi bem, eu resolvi por tentativa e erro. E assim, Como assim? mas rola um puzzle que eu não entendi bem, eu resolvi 1, 2, 4, 6, 9, 8, 7, 3... Eu não consigo, não faço ideia também do que tá querendo dizer aqui. por tentativa Sei e lá. erro. E assim, o Briscoe vai libertando ela e salvando ela de ser atingida pelo candelabro no último segundo. Mas mesmo sendo o Briscoe salvando ela, ela agradece a gente com um beijo na bochecha. Coitado do meu mano Briscoe, puta que pariu. Justine diz que não sabe nada sobre o tal Cara, velho só que se logou no ferra. escritório da Zaca TV, o que deixou tudo isso bem mais estranho. Parece que foi meio que armado, e no chão, perto dos restos do calendário, tem uma chave, e pegando ela, conseguimos acesso à garagem. Mas tem um probleminha que tem um monstro gigantesco Uou! lá, e a pistolinha da Anne não Que vai isso? surtir efeito mas- algum nessa situação. Então Não, precisamos esse bicho também não parece, eu acho que ele parece estar mais sofrendo do que causando riscos a gente. atirar em um galão de gasolina no último andar de um estante perto do monstro pra molhar ele com gasolina e depois tacar fogo nele. I did it! Nossa, tá lá, mas esse bicho é um coitado mesmo, olha a situação dele, cara, meu Deus. A situação em uma fogueira.
Depois disso, a Justine fala que a chefe mandou todo mundo pra casa, que não vai ter ninguém no escritório, e a Anne ainda insiste na gente procurar coisa pra fazer. Tá com o cu coçando, filha Ele da gosta de trabalhar, né? Tá louco, cara. Pelo Que amor de deve Deus, ter não, outros bora pra times da casa. Zaca Bate o ponto e vamos embora pra casa. Tá louco, ver cara. pela cidade precisando de ajuda. Tá devendo hora, Justine certeza, fala né? que saiba onde o time tal de Christian tá. Eles ficaram com Tá devendo hora e tá querendo levar todo mundo junto com ela pra trabalhar depois do horário. Tá louco, medo cara. e foram pra uma tal da mansão da velha família Miller. Então, já sabemos o nosso próximo destino. Uma coisa que eu acho pertinente de comentar é que antes da gente entrar em cada nova localidade, aparecem algumas informações em uma tela falando quem são os repórteres envolvidos com a reportagem, o que a gente foi fazer lá e até mesmo algumas conversas entre os personagens. We're here in Estamos front aqui of na the frente Miller da zona Mansion. frente de In uma one of família the numa das city's zonas residential residenciais da areas. cidade. Chicago parece ter appears se to have transformado em turned uma into a virtual cidade city of virtual death. de morte. Our news team Nossa has equipe de gotten notícias recebeu a word notícia de that que some of our alguns dos nossos colleagues colegas podem ter may sido have been deixados left para trás behind dessa in this mansão. mansion. We will now Entraremos enter the agora em residence residência para to look for them. procurá-los. São coisas simples, maioria bem bobinha. Parece que é como se fosse uma espécie de chamada assim pra reportagem, né? Que vai Com rolar os isso aqui personagens depois. falando coisas triviais, mas deixa ainda mais o legal, jogo imersivo e com mais camadas. Tipo nas telas de loading também, que são parecidas com o volume de uma TV de tubão aumentando o volume. A primeira coisa que a gente vê é um monstro bizonho bem maior do que de costume nos recepcionando, e ele não nos ataca e nem vem atrás da gente, mas tá lá, atrapalhando a nossa passagem. Então o que sobra é a gente explorar o resto da mansão. Encontramos uma nota onde fala que aparentemente o Zaca Boy tem uma namorada, foda-se, e também encontramos um armário cheio de armas, com umas escopetas poderosas, mas tá trancado. Sem querer parecer o cara chato que gosta de dar nitpick em videogame, ainda mais umas coisas besta igual essa, mas porra, era só meter o pé ali e tacar uma pedra, sei lá. Eu não acho que isso São videojogos, né, cara? São videojogos, né, cara? Era só... daí impediu alguém de conseguir um trambucão desses, mas né? Vamos na cozinha onde vemos uma panela que interagindo Tá com louco, ela né? começa a flutuar. Isso daí sou eu depois que eu faço comida. A gente chega em um lugar que dá pro Ok. porão, mas ninguém quer ir lá porque tá tudo escuro e muito assustador. Mas encontramos um jornal com uma informação no mínimo curiosa de uma semana atrás. Diretor de pesquisa do Zaca Biolabs demitido? Interessante. A gente acha uma chave que Biolabs? dá pro armário. Pera aí. Caraca, então isso quer dizer que a central de TV também é um laboratório, basicamente. É o que eu tô achando estranho, que eles estão ali, de repente eles estão na TV, estão em vários lugares e tal, e todo esse lugar tá contaminado com essas criaturas, né, cara? As armas e conseguimos um trambucão pra acabar com aquele monstro. A Nossa, Anne vai lá e tá muito- senta o tiro nele, explodindo o cretino. Uou! Mas é claro que depois disso a arma não ia voltar a funcionar, né? Ah, claro. Né? Vamos até o Não, tinha segundo umas coisas, mas tipo, pô, tinha um monte de arma lá dentro daquela armário lá, mano. Como assim, tá ligado? voltar a funcionar, né? Faz nem sentido. Né? Vamos Ok. até o segundo andar e dando uma explorada encontramos um quarto bem suspeito com um jornal sinalizando uma parada que parece nos interessar. Exército planeja manobras em larga escala nas margens do lago. Tá na Michigan. hora também, E né, bem cara? No mesmo Pô. quarto tem um velho todo ensanguentado a ponto de ir de arrasta pra cima. Are you alright? Você está bem? Christian! Christian. Anne, é você? Is that you? What are you O que doing você está here? fazendo aqui? We came to Viemos rescue resgatar you. você. I was a fool. Eu fui um tolo. I let my whole Deixei team toda a minha get equipe killed. ser morta. Esse daí é o tal do Christian que a gente Outro veio procurar repórter? e ele dá a entender Ah, o que tem diretor. algo muito estranho rolando com a cidade e também com a Zaca TV. Não, Nem pois- tudo Mas isso é óbvio, né, cara? é o Pô, que parece. Ele diz que talvez o Jeff deve saber alguma coisa porque ele era meio que o queridinho da chefe. Jeff, por algum diabo de motivo, foi para uma igrejinha perto dali e nos últimos momentos Christian, à beira da morte, fala isso. Could you Pode fazer um favor? do me a favor? Tell my wife Diga minha esposa algo pra mim. something for me. Ok. I'm going Ir someplace pra um lugar distante pra contar uma far história. away to do a story, and I won't be back. E eu não vou voltar. O Biggest maior furo scoop da minha vida. of my life. Uou! Christian! Christian, wake up! Caraca! No! Frases. You can't die! Caraca, essa frase foi boa He's mesmo, already caramba. dead. Let's go.
A gente Let's vai go! até a igreja, Anne já tá cansada, já Pô, presenciou mas da hora muita aquela coisa frase. estranha em apenas um dia, mas ainda busca por alguma coisa, por um pouco de esperança, e mesmo no fim do mundo, continua com seu trabalho. Quando eu estiver no meu leito de morte, também eu vou falar lá, mano. Vou pra um lugar distante, reagir a coisas diferentes e tal. This may be my last Não. report. Anne Anderson, signing off. A gente entra na igreja e encontramos vários corpos jogados por ali, com um longo caminho de sangue, e bem lá na frente parece ter alguma coisa bizarra. Uou! Meu Deus, mas... Nossa. Uou! Mas, nossa, mas de fato não parecem alienígenas, né? Eu tô achando que é uma parada, que nem ele falou de laboratório, talvez seja algo feito em laboratório e tal, porque parecem tipo uns bolos de carne, uma parada assim, né, mano? Aquela criatura parece ser o tal do Jeff, ou pelo menos o que sobrou Ah, dele. Anne caraca. atira nessa coisa que parece uma língua mutante. Eu prefiro acreditar que seja uma língua mutante, e depois nós damos o pé dali pra ter alguma chance de sobreviver. E esse é outro monstro que não vai morrer do jeito tradicional. Anne sai correndo pro andar de cima e a gente precisa sinalizar pra ela atirar naquela estátua pra ela cair bem na Caraca, ó. cabeça do Jeff. Depois disso, prosseguimos com o plano e o tal do Jeff vai dessa pra melhor. Got it. Caraca. Acho que funcionou. I killed Jeff! Teu Jeff, nossa, Depois da Anne ficar como se ele tivesse muito vivo, né, ô, minha filha? Ele tava bem vivão, né? traumatizada com tudo que tá rolando, ela decide resolver algumas coisas indo na casa da sua família pra ver se está tudo bem. Enquanto isso, nós vamos com Agora o que Briscoe ela até o se preocupou. escritório da Zaca TV, tirar a limpo com a chefe o que realmente tá acontecendo. Mas no caminho, o Briscoe meio que deixa o carro capotar. Ó, Em mas defesa aí complica também, né, cara? Aí ele complica. fala que é por causa da névoa, mas larga de ser burro. Essa parte é Tá louco, extremamente né, cara? filler, mas que ainda assim é bem engraçada. A gente tá meio num parque bem vibes Twin Peaks e tem uma mulher desmaiada em uma das entradas das cabanas. A gente vai até lá e ela levanta e aparentemente tá de boas. E como grande maioria das coisas que acontecem nesse jogo, não é explicado. Ela é casada com um tal de Ok. Dwight, que coincidentemente trabalha na Zaca TV e conhece o Briscoe. Todo mundo nessa cidade trabalha, né, cara? Você saca TV. Never told me. Nunca me disse que tinha uma Cute namorada tão girlfriend, gatinha. Ih, My name's Nina. uma menina pra Nice gente to meet conhecer. you. Que Os isso, dois cara? dão uma maneira de sair dali, Tá já que o louco? telefone tá mudo e fora do ar, e do Eu nada não me perdoa ninguém, não, começou mano. a Você é cair louco. uma tempestade. Mas, por enquanto, o jogo oferece a gente uma maneira de dar uma descansada. Nesse momento, como a gente tá sozinho, podemos ou tomar um banho, ou espiar o Ah, Briscoe não, ou não, a Nina não. tomando banho. Se a gente espiar a Nina, a única coisa que acontece é ela ficar muito puta com a gente, e com razão, enquanto o Briscoe... Então... Além da gente ver em cima da cama dele alguns poemas horríveis falando como a Pamela tem olhos lindos e como ele queria derreter entre eles como se fosse um queijo de Meu hambúrguer Deus. de luxo. Nós podemos espiar o Briscoe tomando banho também, e é claro que ele fica muito Mas será que aparece todo, tipo, realmente aparece explicitamente parado? puto. I can't believe you filmed me naked. So I'm prepared to let it slide this time. But you know what? Você sabe o que... I had no Eu não tinha ideia que você idea you pensava em mim thought dessa of me that maneira. way. Depois da gente falar com a Nina de legal. novo, o Briscoe tá feliz que conseguiu tomar um banho, Ah, mas mas, ainda cara, quem pensou nessa mecânica que eu vou colocar no jogo, né? Ok, tá mais né? pra lá do que pra cá. Se sentindo um pouco cansado, rola um barulho no segundo andar e chegando lá é um mano morto e tá começando a ficar Ah, perigoso é o ficar namorado por dela, aqui. será? Então vamos Acho que não, nós, não. o cameraman e a Nina em busca do carro que tá mais ou menos um pouquinho longe dali. Ela pega uma escopeta no meio disso tudo e rola um diálogo até que bem legal. To tell the truth, Na verdade, eu não consigo I acreditar still que tudo can't isso tá believe this is all acontecendo. happening. But Mas acho I que é guess assim que as that's the coisas way it são. is. The bigger things are, Quanto maiores as coisas são, menos reais elas realmente parecem Almost ser. like a Quase video como um game, videogame. Chegando lá, o Ah!
essa foi bem feita. Tá bem melhor, mas só na outra cutscene, um monstro gigantesco sai do chão e rola outra batalha daquelas Nossa. que pensamos Mas parece umas plantas carnívoras, não parece? Só eu que são um tô pouco achando fora isso, da parece pra caixa. caramba. No caso, só atacar no ponto fraco daquela criatura. O monstro parece ter ido embora, mas depois ele volta do além e pega a Nina e ela morre assim do nada, sei lá, ele explode. Não tem nada que a gente possa fazer, então eu acho que tá na hora de ir embora, né? A gente chega na sede principal. Nossa, é bem fillerzona essa parte, mas até que é legal, assim, por ser meio que uma missão paralela dentro do jogo, né? Tipo assim, pra fazer uma reportagem diferente. Acho que foi isso que eles pensaram. Ah, legal, velho. Da Zaka TV e encontramos com a Anne. Essa parte aqui é basicamente a gente ir falar pra chefe que porra tá acontecendo e por algum motivo o Briscoe fica muito puto. She better make damn Já que sure essa she atriz não doesn't go expor mais nenhum de exposing nós. any more É, of mas us sabe o employees. mais engraçado de tudo isso que os caras estão indo lá falar com a chefe deles, estão dentro do lugar e o cara ainda tá gravando, tá ligado? Isso que é mais bizarro. Tipo assim, por que ele tá gravando isso, né? It's to danger. A gente chega na sala da chefe e ela fica meio assim, curiosa chega- porque a gente tá filmando Ah, caraca, meu. Aqui, cara, isso aqui tem cabeça. Porque, tipo assim, cara, não faz o menor sentido, realmente. Tipo assim, chega. Imagina, o cara chega lá pra conversar com a tua chefe lá com a câmera, assim, ó. O que está acontecendo aqui? tudo isso e a Anne cria coragem pra falar tudo o que pensa. Joga tudo na mesa, tá ligado? We have something Temos very algo muito importante we sobre o want qual to talk gostaríamos to de you about. conversar. Oh, you Você do, quer, do não é? you? Mas eles dão pra trás e ficam com medo de falar tudo o que pensam pra chefe. Por isso que eu não consigo Can't fazer do isso. this. Eu vou dar uma resumida aqui, porque essa parte é uns 10 minutos de conversa fiada. Depois do Briscoe ficar puto e confrontar ela, ela acaba falando que daqui umas 5 horas vai ter Não, um transporte até confrontaram mesmo. Achei que ele só ia dar pra trás, né? Tipo assim, eu tenho tantas reclamações pra fazer do meu chefe e tal, mas eu não consigo, né? Quando você chega lá, você fala, não, acho que meu emprego vale mais do que essa minha reclamação. resgate militar no aeroporto, porque ela tá negociando diretamente com o general, mas antes ela pede um favorzinho que é, de novo, a gente ir atrás de alguém que tá preso em algum lugar, mas não Pô, mas minha revela filha, muita liga coisa. pra polícia e pede, cara. Nós somos repórteres. Só o nome da pessoa que ela procura, Glenn Buckland. Ele tá em um lugar chamado Livraria von Enrich, em um quarto de pesquisas, e também fala que esse resgate dramático pode ser um grande furo jornalístico, atiçando a curiosidade da Anne. Ela é esperta mesmo, E né, agora caraca? que chegamos na parte que mais me deu dor de cabeça, eu fiquei umas 3 horas preso na porra dessa parte. Chegando lá, a Ok. Anne começa a reportagem, comentamos algumas informações, já que a livraria parece estar bem abandonada. A gente precisa descer pro porão e lá tem um computador que nós podemos usar, já que ele nos dá acesso de todas as câmeras da biblioteca. Chegando nas câmeras, encontramos algumas coisas peculiares, como uma chave no topo de uma das estantes da biblioteca, uma equação que parece não fazer o menor sentido, um relógio todo bagaceira e também um cara muito assustado. Parece que ele viu algo que não gostou. O quarto que ele tá Ok. trancado e é justamente esses com uma tranca eletrônica. Então precisamos dar uma voltona para pegar aquela chave e subir pro segundo andar. Se eu conseguisse subir pra desgraça Uou, do segundo nossa, andar, quanto? né? Eu não tava conseguindo subir. Ah. A colisão, por algum diabo de motivo, falhava e simplesmente não ia. Eu reiniciei o Caraca. PlayStation 2 todo. Isso sim que é uma... Isso sim que é um furo de reportagem, um chão... Não sei que palavras usar pra Totalmente isso. original, mas nada que eu tentava Chão adiantava. falso, né? Eu fiquei fazendo Nossa, mas o mais engraçado, mais interessante é que ele tá realmente jogando no PS2, né? Achei que ele tava jogando no emulador, alguma coisa assim. Ele tá realmente jogando no PlayStation 2 nativamente. isso Ok, bem legal. umas 2 horas pra ver o que realmente eu tava fazendo de errado, o que era exatamente o problema, sendo que era só pesquisar na internet, porque pelo que parece era um problema bem comum na BIOS do emulador que eu tava usando, que é, Ah, ok. Tá, quer dizer, meu PlayStation 2 Ah! totalmente original. Depois disso Caraca, era olha só pra só, cara. Pô. Esse cara os gosta de enganar. PlayStations e pronto. E ainda bem que o save ficou intacto. O cara gosta de enganar o reactor, hein, cara. E voltou a Eu tava funcionar. acreditando Depois de mesmo. resolver o Pô. problema, encontramos dicas de como saber a senha da tranca eletrônica. Aí aparecem uns É bichos. tipo assim, nossa, maneiro, o cara jogando no PS2 mesmo, da hora. Não tem nada demais, é óbvio.
Nada demais jogando emulador, só tinha achado ok, legal, né? Também, aí a gente senta o pipoco neles e com toda certeza eu não fui na internet pra saber a senha dessa porta Não, e claro não que não, conseguimos imagina. chegar a tempo. E o cara que tava assustado foi dessa pra melhor, com um rastro insano de sangue por todo Nossa. o quarto. Ele Isso é deixa do uma Naruto? agenda com as coisas escritas, como ele tá lá faz uns 3 dias e que amanhã, dia 24, que no caso 24 é hoje no jogo, é o dia de ir num tal de Clube Gotti que ele precisa conversar com um tal de Dr. O'Connor, senão todo o plano vai ser arruinado. Ele diz que talvez esse tal doutor saiba bastante sobre essa névoa por toda a cidade e sobre os monstros, e é claro que a gente vai lá. O problema é que durante a primeira Vamos investigar, né? visita tá tudo escuro, como se tivesse dado algum problema na luz ou na energia, coisa do tipo. Então o Briscoe diz que deve ter alguma lojinha de conveniência nessa vizinhança, que deve ter alguma coisa que faça a gente passar por essa adversidade. E essa parte é a gente basicamente procurando por quinquilharias nessa lojinha. Tem algumas armas, mas elas são falsas. Tem algumas caixas que nós podemos chutar pra ver se sai alguma coisa. Até a gente encontrou uma chave que era que dá pra aquilo? um depósito, e foi justamente aqui que eu tive o meu único susto genuíno em todo lá o vem. jogo. Gotta be an Uou! independent unit Ah, o around bicho vai here pular na tela. Caraca, isso é bizarro mesmo, cara. Tenho em Cara. mente que eu tava jogando isso na madrugada do sábado Caraca, e eu dá medo? simplesmente caguei nas calças. Depois disso, encontramos uma Caraca. câmera infravermelha que vai ajudar a gente a enxergar no escuro, porque Mas o mais engraçado é pensar que a criatura tava agachada lá no canto das caixas, né? Tipo assim, só esperando pra dar um susto. nada nesse jogo é fácil demais, e chegando no tal clube, que é basicamente uma boate, e sobra pra nós, o cameraman, ligar os disjuntores novamente pra luz voltar, arriscando a nossa vida, passando por essas barras de ferros, com risco de cair e falecer. Ligamos a luz e fazemos o Não parece tão alto assim também. caminho Né? mortal de novo. Em prossegue com a reportagem mega sensacionalista dela, mostrando o palco para as apresentações, o barzinho que fica logo ali, e a sala de controle, e tem justamente uma porta ali que parece Vocês não se arriscariam por um furo de reportagem desses, gente? Vocês não sei. ser a sala VIP, Tipo assim, e tem eu não sei que furo é esse, né? Porque já deram milhões de furos aqui. Tipo assim, já fizeram a reportagem do século, tá ligado? E os caras ainda estão gravando mais. cara muito suspeito lá, totalmente eufórico. Nossa, mas- Ele começa a entrevistar ele e tentando extrair alguma coisa, mas ele não parece estar muito tranquilo com aquilo. Ele continua perguntando o que tá causando tudo aquilo e o pressiona falando que sabe algo sobre o Glenn e o seu encontro que ele tinha marcado com ele, e finalmente a gente consegue um pouco de informação. So you do know sabe something, de algo, na isn't that verdade. true? I'll tell you about it then. De Pra dar sobre uma isso. resumida, Eles querem dar o furo, né? Eles querem gravar descobrindo o que aconteceu, né? Óbvio. Group é uma empresa gigantesca e cheia de subsidiárias em todos os ramos e tem poder suficiente para fazer o que bem entender na sociedade e tá com a tramóia junto com o exército. Briscoe fala para eles se acalmarem, tomarem alguma bebida, mas o cara fica muito puto sem motivo e diz que não pode mais tomar álcool. E aquele doutor que diz que tá infectado por um vírus, o vírus que tá por trás de todo o caos instalado na cidade, que tá sendo feito justamente para ser uma arma biológica. Ele diz que eles também não curtem sons altos por algum motivo, né? Foreshadowing. O Briscoe fica puto de novo e pergunta se tem alguma forma de parar com tudo isso, e a gente descobre que tem uma vacina, mas boa parte delas foram recolhidas pelo exército, junto com alguns animais que estavam sendo testados. Os dois perguntam pro doutor se ele vai usar a vacina nele mesmo, e a real é que ele começa a enlouquecer do nada. Why O que eles querem saber? You want to play Que hero? mancaveiro, velho. Coringol. Virus I created. Que isso? It's now here. Tá criando meu próprio corpo. Ah! My own body. This guy is Cara, é really muito crazy. maluco. Aí depois, simplesmente, Caraca, tá gravando reportagem com o cara no mundo. aí começa a reportagem com o maluco lá atrás se transformando em um monstro e foda-se. Ok, né? Esse Ok. jogo, puta que pariu. E sem muito o que fazer, ele se transforma em uma criatura bizarra. Nossa, uou!
E o jeito de derrotar ele é fazer a Yen tacar toda bebida carnívora. alcoólica nele, porque ele não gosta de álcool, pelo que ele disse. E depois que as bebidas acabam, ele fica pistola e vai no rumo dela. E ela para de jogar bebida por algum motivo, então a gente precisa largar eles lá e ligar o som. E ele fica muito puto Eu acho realmente muito engraçado os combates desse jogo, são realmente bem com o engraçados, som. né? Ele vai lá, Nossa, mas que isso? e morre. Eu adoro como tudo nesse jogo vai de 0 a 100 em um segundo. Ah, Incrível. Isso, A gente isso foi realmente bem aleatório, precisa né? ir de novo naquele Ah, hotel mas que a gente tava no tinha dado a dica ali atrás, começo do mano. jogo pra procurar uma tal de Adonis, que é uma repórter que parece saber muito Loucura sobre a esse história que a jogo. gente quer e que de alguma forma tá encobrindo tudo isso. Pra dar uma resumida, é só exploração e exploração até encontrarmos uma chave debaixo da mesa e a Anne passar por ela dessa forma aqui. O que será que o jogo queria que a gente fizesse, hein? É claro que é filmar a bunda dela. Achamos uma porta e lá encontramos alguns armários e Não, é isso que eu quero saber, cara. No final do jogo vai ter alguma importância, tipo, você gravar mais o E ou mais aqui o lá R? dentro tá o tal do Adonis que se trancou lá de propósito. Bem porque ele tá maluco e por causa disso aqui também. Ah, tá transformando o que você tá falando, você vai atrás de você, cara. Eu disse pra se afastar. Credo! Se por um acaso você chegar nessa parte aqui com outra repórter, vai acontecer algo mais bizarro ainda. Pelo que parece, ela é namorada desse cara e em um ato extremamente imbecil de amor, credo! ela o abraça e rola uma das coisas mais nojentas desse jogo. Come on, that's enough. Já Let's go. deu, bora. Eu gosto como o Briscoe simplesmente desiste. É demais realmente assim pra mim, né, cara? Não dá pra... É muita E loucura, vai né? embora. Voltando pro jogo, a gente dá uma Isso, parada que na horror, cidade, cara. porque de novo o Briscoe bateu o carro. Eu não dou Esse conta, cara não é muito bom de Puta que volante, pariu. hein? Então eles escutam um monstro e partem pro próximo objetivo. É literalmente eu, né, no volante. Chegando a tal estação de trem é uma das partes mais confusas do jogo, não só por causa da constante queda de frames, mas porque é aqui que o jogo tenta explicar o que realmente tá acontecendo. Tentar é a palavra mesmo. Tem vários corpos que foram atacados ali, todos deixando agendas com coisas escritas e a respeito do vírus e como ele funciona, mas a Anne tá muito assustada pra ler, então precisamos seguir ela enquanto ela corre de um lado pro outro. Encontramos o vagão que parece que era usado pro teste Engraçado nos isso, animais. mas é uma coisa que faz sentido realmente, né? Porque nos jogos de terror é uma parada que não faz o menor sentido. É que você tá lá fugindo de um monstro bizarro e tal, de repente você pega uma carta e o personagem fica lá 30 minutos lendo aquela carta, sabe? Sendo que, tipo assim, tem uma criatura correndo atrás dele, sabe? O jogo pausa pra aquilo aqui. Não, né? Aqui ela tava correndo, ela vê a carta e fala, não, não vou ler isso agora, tá ligado? É uma coisa legal, mano, uma imersão da Mas, hora. e também encontramos mais corpos dando sopa por aí. Daí a Anne corre mais um pouco, sério, ela não para quieta um segundo nessa parte, até eventualmente ela encontrar um corpo que dessa vez ela decidiu ler os documentos que estão com ele. E aqui que a gente descobre do que é feito o antídoto, porque aquela pessoa que carregava o frasco com ela tem um antídoto, só que o frasco tá ok. quebrado. Mas dá pra ler os ingredientes. Aí os caras decidem fazer o antídoto eles mesmos, porque são ingredientes Caraca. comuns. Pelo amor de Deus, eles decidem ir a uma loja de Mas, cara, que loucura, né? Não façam isso, pelo amor de Deus, gente. conveniência Nunca façam perto ali isso. pra procurar. Mas tem outro monstro que, mesmo não impedindo nenhum deles de prosseguir, os dois decidem matar ele. Basicamente, a gente precisa ligar Não, essa esse bicho, cara, ele é um bicho tão. Cara, o bicho parece estar mais solto, que não, é igual aquele outro, parece estar sofrendo mais do que ele te atacando. Tipo, literalmente só você ir embora, que não tem meio nenhum pra te atacar, tá um ligado? deles de prosseguir, os dois decidem matar ele. Basicamente, a gente precisa ligar essa porra aqui pra porra de um trem despedaçar um monstro por completo. Mas o bizarro é que depois, misteriosamente, aparece outro cara no vagão pedindo ajuda e também parece uma daquelas ações morais. Eu decidi salvar ele, mas depois de salvar ele também, foda-se a história, eu não ligo, pelo amor de Deus. Nós vamos pra tal loja de conveniência que de novo começa a ter umas quedas de frames sinistríssimas. E não tem nada demais, só um corpo no provador de roupa. E o impossível acontece. Dando uma procurada Nada demais, só um corpo no provador de roupas. mais profunda, a gente Coisa encontra normal. uma bebida com os Nesse ingredientes. jogo é mesmo, né? Sabem em que vocês não vão acreditar? A porra de um refrigerante. Bingo!
That's all 3! Nossa, mas... Caraca, It quem que looks like inventou it has isso? a lot of Tem other muito outro que deu, ingredients acho we que não don't precisamos need in dele it também. too, though. At this Ponto point, quem who liga. cares? De Tá novo, certo. nessa aí eu tô com o Driscoll. Tá tudo pra dar certo. A gente vai ter que basicamente criar balas com esses ingredientes dentro. Por um lado, eu adoro essa solução ridícula para um problema de escala global, como é, sei lá, em Marte Ataca ou Ah, mas aí que tá, é o que eu falei no começo do jogo e é que eu vou falar de novo, mano. É um jogo que não necessariamente se leva tão a sério. Não tô falando isso de uma forma de menosprezar o jogo ou falar que ele é pior do que ele é. Ele é realmente um jogo bem legal. Mas é um jogo que o universo dele não se leva tão a sério. É um universo que tá ali acontecendo coisas e os personagens agem como se aquilo ali fosse tudo normal. Não normal, mas sabe, tem umas reações engraçadas, tem umas. Fazem umas coisas que não necessariamente as pessoas fariam na vida real, tipo, querer criar um antídoto eles mesmos, atacar o monstro, sabe? É um jogo que gosta de ser um pouco mais irônico e tudo mais, sabe? Legal, né? Interessante. os sinais. Filmes que eu adoro de paixão, mas por outro, é complicado, viu? Eu tava esperando um pouquinho mais de seriedade, mas eu acho que esperar muito de seriedade desse jogo foi Então. vacilo da minha parte. Depois da gente conseguir a nossa arma de Chekhov da desgraça, vamos para um hotel, porque a gente não quer que o Briscoe bata o carro pela uma terceira vez, e lá aparentemente tá vazio. Como todo mundo tá cansado, cada um vai pro seu quarto, e pra ver se todos dão uma descansada antes do ato final, nessa parte a gente fica acordado porque a gente pode dar uma bisbilhotada de novo, como foi a parte da cabana. No caso, É se a claro, gente né? bisbilhotar o Briscoe, ele tá tendo um sonho bem daquele jeito com a Pamela. Pamela, Cara, esse cara é estranho, né? you're such a Você naughty é um girl. mulher muito travesso. Mas a melhor opção mesmo é ir dormir, mas do nada acontece isso daqui. Uma boneca bizarra aparece pra gente, olha pra câmera e dá uma risadinha. Eu não entendi bem o What the porquê fuck? disso, mesmo pesquisando sobre, mas uma coisa que eu não comentei é que durante o jogo inteiro, essa risadinha dela aparece nos momentos mó aleatórios, sei lá. E isso não leva a desfecho algum. Todo mundo novo em Caraca, folha, ok. geral Ok. decide que é hora de ir pro Um aeroporto plot aí por causa que- do resgate que vai acontecer. Para No grande teorias. aeroporto, não sei como se pronuncia isso aí. Tess. O Briscoe diz que vai ser a última reportagem dessa sequência bizarra Aleluia, de né, cara? acontecimentos. Quem que aguenta trabalhar mais daqui? Eu quero umas boas férias depois disso, E né? ambos parecem animados. Começamos a reportagem e vamos atrás de alguma resposta, já que mesmo aqui Tá louco? a Ela névoa não para de trabalhar nunca, né, cara? Essa gosta do emprego dela mesmo, né? Tá de parabéns. não parece ajudar muito. Eles vão até a sala de controle para ver se acham alguém, mas nada, até que recebem uma chamada que é justamente do exército. Estação de transporte, tá? De transporte aéreo da Força Aérea. Estamos circulando aqui em cima prontos para evacuar civis de Chicago. Anne responde que precisamos de ajuda, mas eles respondem que a névoa tá muito forte e difícil de enxergar, e por isso precisamos ligar as luzes da pista de pouso. Mas é que tá. A Anne não faz ideia de como fazer isso, então eles falam que talvez podemos sinalizar usando outra coisa. Nós, como cameraman, apontamos para o mapa e é isso. Hey, look at that map. Olha aquele mapa. There's that Farol. lighthouse. Ah, vai ter que Isso largar o mesmo, farol. nós vamos atrás de um farol costeiro e isso parece ser a solução perfeita. Indo até lá, começa a acontecer uma sucessão de coisas estranhas, uma atrás da outra. Primeiro a chefe aparece, tipo, tudo bem, do foi nada. justamente ela que avisou pra gente que o exército ia estar aqui, mas aí do nada ela é quase atacada e a gente precisa escolher ajudar ela e do nada também ela fica muito triste por causa da morte da Pamela. Só agora ela ficou sabendo que a Pamela morreu. Não tinha percebido que tinha trocado a repórter do Depois nada, ela né? some Tipo de assim. novo, cara. Pelo amor de Deus. Se por acaso você escolher não ajudar ela, quem ataca ela é justamente o que sobrou da Pamela. What? Mas aí aparece esse cara Outra aqui. coisa. Como eu odeio esse filho da puta. Finally, real people! At last! E caralho, como eu queria meter a bala nesse infeliz. Ele começa do nada a ficar encostando na isso? Anne, que fez mais ainda eu querer sentar o pipoco nele. Aí do nada ele começa a surtar, ficando mais louco que o Máscara. What the fuck? Over there! Vocês estão You vendo? see that?
Não. Sério, eu tentei chutar ele diversas vezes, mas infelizmente o jogo não deixou. Eu acho que o jogo pensou que vocês iriam, que as pessoas iriam fazer isso e já não deixou de propósito, né? Caraca. Alguém ajuda esse cara. Ajuda ele a sumir daqui, pelo amor de Deus. But he's a monster. Uou! He's not human. Mas depois de um tempo, o jogo tá, deixa a gente atira mesmo sentar nele? um pipoco nele e ele eventualmente falece. Meu Deus. Caraca, né, cara? Não se pode nem ser mais irritante hoje em dia, né, cara? Deve ter um pipoco mesmo no cara, igual se fosse um monstro, cara. What is with this guy? Tá, pelo menos ele era de fato um monstro, mas porque não tinha nada dizendo, assim, que ele era um monstro. Os caras simplesmente meteram bala nele, porque o cara era chato e irritante, tá ligado? Oh my god! Ah, caraca! For your lives! Porém, Credo. algo estranho acontece depois que ele morre. A névoa some. Chegando no farol, todo mundo ali, muito Ok. cansado. A voz da Anne demonstra como exausta ela tá. Well, Estamos Now aqui, that estou we're here. exausta. I'm exhausted. Ela fala pra gente subir lá e arrumar o farol só nós dois mesmo. Ela não consegue mais continuar com a reportagem e começa a se perguntar: qual é o sentido disso tudo? Ninguém vai assistir isso. Ninguém ali sabe como tá o resto do mundo. Talvez todos já estejam mortos. Briscoe insiste que precisamos mostrar a verdade pra todo mundo. Então, lá em vai, só nós dois subir o farol. Uma coisa engraçada acontece aqui. Briscoe começa a falar isso. O que nós achamos da Anne? Hey, Mas eu sabia isso desde o início, cara, que ia rolar uma paixãozinha aí. Isso tá na cara. O que você acha da Anne? you know what I think? Sabe o que eu penso? I think Acho que that aquela repórter reporter sabe que knows está who's por trás de behind tudo isso all que tá this acontecendo. stuff. Ah, tá, nossa, não, eu achei que ia rolar um romance aí, mas não, ó, ele tá... Caraca, ó, Going on? interessante. Depois disso, enquanto nós subimos as escadas, ele também fica puto com a chefe, até ele lembrar que a gente tá filmando. Sério, como eu amo esse personagem, mesmo ele sendo besta e reagindo com mais emoção do que deveria algumas vezes, eu ainda consegui criar Ah, uma maneiro, empatia da hora, gigantesca gostei dele também. por ele, ligando os divertido. botões do farol. Gostei de todos os personagens, todos carismáticos. E seguindo até o topo, Briscoe começa a sentir algo bem estranho. Ele começa a se sentir cansado, até que eventualmente algo terrível Não, Briscoe, acontece. não. Não, Briscoe. Ah. Que isso? Ah. Ah! Ah, não. Ah. Eu gostava dele. Isso mesmo, Briscoe Ah, cara, isso aqui, eu não gostei dessa parte não, que eu fiquei triste agora. Ah, eu gostava dele, mano. Espero que não aconteça nada com a repórter também, pô. Eu fiquei chateado, coitadinho do Briscoe, ele era legal. Mas você viu, eu acho que ele teve um último momento de lucidez e pulou da janela pra não atacar os personagens, né? Que da hora, mas... Ah, sacanagem, né, o cara? nosso fiel escudeiro, o cara do som, se transforma em uma dessas criaturas. E simplesmente do nada, o jogo acaba. Sério mesmo, o jogo acaba assim, Ok. sem mais nem menos. Os créditos começam a rolar e tudo o que preencheu a minha mente foram perguntas. E um pouco de raiva também, eu não vou mentir. Porque, caralhos, como o jogo simplesmente acaba assim? O que aconteceu com a Anne? Não, e ele ainda fala que ela sabia de mais coisas, né, e tal. Eu fiquei curioso com isso. Chefe, que o exército
texto tinha tudo a ver com isso, porque essa porra de Zarka Boy é tão importante, vai tomar no... O jogo tem algumas cenas pós-créditos com 4 finais alternativos, mas É o a nosso maioria personagem? acontece a mesma coisa, só muda o cameraman. São 4 cenas no total que mudam de acordo de o quanto a sua pontuação com a câmera ficou. Se você foi um pau no cu, tarado ou mais preocupado com os furos jornalísticos, tudo depende de como você jogou, mas o final O que exatamente quer dizer cada um desses personagens? Acho que são esses as fases de cada uma desses 3 trejeitos aí, por acaso, então? sempre vai ser o mesmo. Todos os cameramans vão eventualmente morrer e deixar apenas as filmagens para contar a história como em um verdadeiro filme found footage. Exceto um final que acontece algo bem estranho, onde o jogo diz que o demônio estava controlando o cameraman o tempo todo. Meu Deus. Que parece ser aquela criatura não. estranha que a gente às vezes via ao decorrer do jogo. Look closely. Olhe bem, It's sou me. eu, It's me. sou see? eu, olha. Medonho. Mas tem O que foi isso? What the fuck? doido. Mas tem algumas coisinhas que eu ainda preciso falar. Durante o jogo a gente encontra mano. algumas fitas VHS. Por exemplo, eu encontrei uma lá no Lar dos Idosos lá, e elas vão revelar algumas coisas sobre a história escondida desse mundo. Nessas fitas tem vídeos de funcionários sendo mortos e feitos de refém, e provavelmente sendo soldados, e o desastre do tal avião que caiu no Lago Michigan. E também liberamos outra coisa, que é uma fase especial onde voltamos naquela boate junto com o Briscoe. Precisamos fazer um ensaio sensual de roupa de banho com uma modelo, e quem aparece é justamente a Anne. não. E ela fica fazendo umas poses bem... sei lá, cara. Eu não vou pagar de puritano aqui, mas eu acho bem engraçado, pra ser sincero. Olha só esses polígonos, cara. Nossa. Tá louco, né? Que jogo, Eu cara. não sei bem qual o título que eu vou dar pra esse vídeo, mas eu gosto de olhar pra esse jogo como um dos maiores desperdícios de potencial em um jogo de terror que eu já joguei. Eu sei que tem muita gente que odeia jogar qualquer coisa que não seja uma obra-prima, mas a real é que eu sempre tô experimentando coisas novas, tanto pra trazer pro canal, ou porque eu quero ter novas experiências com videogame, coisas que eu tenho certeza que boa parte de quem me Cara, acompanha e aí que tá, né? Eu acho isso interessante de como tem vários jogos e tal que existiram e tal que a gente não tem a menor ideia. É o caso desse jogo mesmo, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele, é um jogo já tão antigo, de mais de 20 anos, né? De 20 anos, na verdade. Que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho isso tão legal, né? Pensar que existem tantas histórias que a gente não vivenciou nos games e tudo mais, em outras coisas, séries, filmes, que estão ali, né, pra gente jogar. E mesmo que elas não sejam perfeitas, elas são histórias divertidas de a gente se ver, né? Que nem esse jogo, mano, já dando um pouco de minha opinião, antes de acabar o vídeo. Eu acho que ele não se leva a sério, claramente é um jogo que gosta de ser meio que piada, e tudo mais, tem esse final aí com o demônio e tal, então, tipo assim, não tinha história do demônio, sabe? Não tinha nada, era só pra ter aquele final que existia aquele demônio ali. Ou sei lá, a boneca também não me parece que tinha história, que tinha algum sentido, era só alguma coisa que colocaram ali, ou os aliens mesmo, não necessariamente tem como fazer uma teoria sobre o que é esses aliens e tal, porque o jogo não se leva a sério, ele gosta de brincar e colocar vários temas ali, pra fazer um jogo de terror que não necessariamente precisa ter conclusões, até porque é uma reportagem que não necessariamente consegue explicar tudo, né? Uma reportagem, as reportagens elas estão contando o que a gente já sabe, não necessariamente tudo sobre as coisas, né? Então é bastante interessante essas visões, né, cara, que a gente tem do jogo. Mas, que ele falou, é um jogo com muito potencial, não acho que seja desperdiçado, assim, necessariamente, mas também eu não joguei, né? Claro que ele tem uma opinião muito mais formada do que a minha. Mas, claro que é uma ideia de jogo muito interessante que se refeita, poderia ser muito legal. Pô, tanto jogo indie que tem aí, por que não reciclar a ideia desse jogo aqui e fazer um jogo nesse estilo, né? Bem interessante. nunca se Achei bem interessante a importaria ideia. ou jogaria. E por trás desse jogo, que eu admito que tem vários problemas, eu falo com toda a sinceridade do mundo, eu me diverti a beça jogando isso daqui. Sério mesmo. Eu sei como ele é estranho, mas me fez realmente ter uma experiência muito genuína e Você pegar os divertida personagens com um e jogo tal que também, eu né, julgava ser um jogo de terror found footage. E assim, terror não precisa ser assustador. Ele precisa só ser uma forma narrativa. Ele não precisa ele não precisa ser assustador e também não precisa fazer sentido, tá ligado? Eu acho que é muito isso, tá ligado? Por exemplo, você pode pegar o próprio Bruxa de Blair, eles não explicam o que é a Bruxa de Blair, ela simplesmente existe e tem o found footage. Você acha e você tira suas conclusões, como é o caso do jogo aqui. A gente vê a gravação que o cara fez e tudo mais, e não necessariamente a gente precisa ter uma explicação do que aconteceu, né? Só
você formule a sua, porque eles não conseguiram gravar tudo, sabe? Para discutir o tema do medo, e por mais que esse jogo não tenha um subtexto mais profundo, qual é? Ver o Briscoe sendo dublado desse jeito é extremamente engraçado. As mortes caricatas e todas as soluções tiradas do cu exala um grande carisma e personalidade. A única coisa que eu queria é que isso daqui recebesse um pouquinho mais de polimento. Parece ser um jogo incompleto. Eu acho que até um port para computador resolveria boa parte né? desses problemas, Estranho. porque vamos ser sinceros, FPS nunca Querendo ou não, o jogo ficou no limbo aí, né, mano? foi muito forte do PlayStation 2, e esse final, mesmo que prematuro, poderia ter tido um pouquinho mais de carinho, sabe? De todos os jogos Eu concordo, eu acho que o final realmente poderia ter... Não tinha por que ser desse jeito, eu acho que eles poderiam ter feito algo mais elaborado e tal. Não tinha por que acabar com todos... Eu entendi que a ideia era fazer um found footage que todos os personagens morreram e tal, mas se fosse pra eles morrer, eu acho que poderia ter sido de uma forma mais... Por isso que até que eu acho que com a morte bem feitinha ali e tal, mas não me parece nenhum momento que se mostrou que ele tava infectado, eu não me lembro disso no jogo. E o personagem principal é, tipo assim, ele tomou um tiro por quê, sabe? Né? Porque ele descobriu demais, sabe? Não sei. Depois ele pelo menos chegar no topo do farol, você lutar com uma criatura no final, não sei, mano. jogos de terror que eu já vi review aqui no canal, esse é o mais diferentão. Olha, eu adoro ver como é que funciona o backstage, os bastidores, e por isso que eu adoro ver filmes que falam sobre como é fazer filme, por mais difícil que possa parecer. E infelizmente tem pouco disso nos videogames, vê que nem tudo são flores, e existe toda uma dificuldade de trazer uma notícia aos telespectadores. Isso é foda, eu quero mais disso. Existe todo um espírito de jogo indie experimental aqui, com aquela vibe dos jogos de PlayStation 2 que soa como estar em casa. É uma vibe como nenhuma outra. Michigan Report from Hell é um jogo que eu sinto que mereceu um vídeo desse tamanho, independente dos seus deslizes, eu gostei, porque no final de tudo é sobre isso, sobre conseguir o melhor furo jornalístico de todas as nossas vidas. Meu nome é Lavandovski e obrigado por assistir até aqui. Antes do vídeo acabar, eu só queria falar uma coisinha. A história do filme Hack se parece bastante com esse jogo, se não É mesmo? fosse por um detalhe. Hack foi lançado em 2008. Esse jogo foi lançado em 2004. Coincidência? Eu Acho que não. Ok, não sabia. Uou, caraca, que vídeo interessante, hein? O jogo de terror brasileiro que foi esquecido eu tenho que gravar também, mano. Ai, muito legal, muito legal. Achei o jogo bem interessante. Como eu falei, mano, é uma coisa que eu pensei que poderia ter um remake desse jogo, mas é óbvio que dificilmente isso vai acontecer, não se iludam. Mas seria bacana, seria. Até modificando a história e tudo mais. Até eu me pergunto assim, tipo, esse jogo tá no limbo aí e tal, lá, nunca recebeu port pra PC, pra essas outras coisas, igual ele falou. Por que não essa empresa que fez esse jogo não libera ele assim pra qualquer um poder modificar ele e tudo mais, meio que fazer uma espécie de domínio público do jogo, sabe? Para as pessoas poderem pegar esse jogo e refazer remakes e coisas assim, sabe, dele, com mudanças na história e coisas assim, pra deixar ela mais interessante ainda, seria tão legal, né? Enfim, deixem as opiniões de vocês nos comentários, tá bom? Então, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.